Imagine-se sentado em sua poltrona favorita. O ambiente está tranquilo, talvez até confortável demais, até que você sente uma pequena coceira no braço. Você passa a mão, coça um pouco e logo esquece. No dia seguinte, a coceira volta. Não dói, não incomoda a ponto de tirar o sono, mas está lá, insistente, como um sussurro do corpo que você prefere ignorar. Muitos idosos acreditam que coceiras frequentes são apenas parte do envelhecimento da pele. Afinal, a pele resseca com a idade, perde elasticidade e pequenas irritações parecem normais. Mas o que poucos sabem é que, em alguns casos, uma coceira aparentemente inofensiva pode ser um sinal silencioso de algo muito mais grave, inclusive de certos tipos de câncer. Pense por um instante. Quantas vezes você já atribuiu uma coceira à poeira, ao calor, ao suor ou até mesmo ao sabonete errado? É natural buscar justificativas simples, mas quando a coceira não desaparece, quando volta sempre no mesmo lugar, ou quando aparece sem motivo aparente, é como se seu corpo estivesse tentando gritar por ajuda, só que em voz baixa. Médicos explicam que o câncer não surge de repente, como um raio em dia claro. Ele dá sinais, muitas vezes sutis, que passam despercebidos. A coceira persistente é um desses sinais. Em alguns casos, tumores liberam substâncias químicas na corrente sanguínea que causam irritações na pele. Em outros, a própria pele é o palco inicial da doença, como acontece em certos tipos de câncer de pele. Imagine uma pequena mancha que coça de vez em quando. Você olha, não vê nada alarmante e segue a vida. Mas, com o tempo, essa mancha muda de cor, aumenta ou fica áspera. Nesse momento, o corpo já estava dando sinais há semanas ou meses, sinais que poderiam ser percebidos antes que a doença avançasse. Uma coceira ligada ao câncer costuma ser persistente, localizada em áreas específicas, e muitas vezes acompanhada de alterações visíveis. Uma pinta que muda de forma, uma ferida que não cicatriza, uma mancha avermelhada que descama. Esses detalhes, que parecem pequenos, podem ser a diferença entre um diagnóstico precoce e um tratamento mais difícil. Não estamos falando de coceiras comuns, como as causadas por picadas de mosquito, alergias passageiras ou pele ressecada no inverno. O perigo está nas coceiras que resistem, que voltam todos os dias, que não melhoram com cremes ou hidratantes. É como se o corpo estivesse pedindo: olhe para mim, algo não está certo aqui. Estudos mostram que em alguns tipos de linfoma, por exemplo, a coceira intensa e persistente é um dos primeiros sintomas. E o curioso é que, em muitos casos, não há manchas ou lesões visíveis no início. Apenas a sensação constante de prurido, como se algo cutucasse por dentro. Outro alerta vem das coceiras associadas ao câncer de fígado ou de vesícula. Essas doenças podem causar acúmulo de substâncias biliares na pele, resultando em irritação e coceira generalizada. Aqui, o corpo avisa por meio de um incômodo que pode parecer banal, mas que, somado a outros sintomas, revela uma situação grave. Agora, pense comigo. Quantas pessoas você conhece que ignoram sintomas por medo de descobrir algo ruim? É um erro comum, mas perigoso. Ignorar a coceira persistente pode permitir que uma doença silenciosa avance sem resistência. O medo da descoberta não pode ser maior que o valor da sua vida. O mais assustador é que muitas dessas coceiras aparecem muito antes de outros sinais mais evidentes do câncer. Ou seja, elas são o primeiro pedido de socorro. E se você agir nesse momento, pode mudar completamente o rumo da história. Imagine-se daqui a alguns meses, no consultório médico, descobrindo que aquela coceira insistente era um sinal precoce de algo sério. E que você tomou a decisão certa ao investigar a tempo. O alívio de saber que você deu atenção ao seu corpo pode ser a diferença entre viver com qualidade
ou enfrentar batalhas duras. É claro que nem toda coceira é câncer. Seria injusto e até cruel dizer isso, mas o perigo está em normalizar demais os sintomas. Quando você já passou dos 60, o corpo não pode ser ignorado. Cada detalhe importa. É como um livro antigo. Cada marca no papel conta uma parte da história. E ignorar uma página pode fazer você perder o sentido da narrativa. Médicos alertam que a pele é um dos maiores órgãos do corpo e um verdadeiro espelho da saúde interna. Se algo não vai bem no fígado, no sangue, nos rins ou no sistema imunológico, muitas vezes a pele é a primeira a revelar sinais. A coceira, portanto, pode ser a ponta de um iceberg invisível. Agora feche os olhos por um instante e lembre-se da última vez que sentiu uma coceira estranha. Quanto tempo durou? Você percebeu se ela voltou? Se houve alguma mancha, descamação ou mudança de cor? Talvez não tenha dado importância, mas a partir de hoje, você terá motivos para observar com mais atenção. O mais importante é entender que prevenção é poder. Marcar uma consulta médica ao notar coceiras persistentes não é exagero, é sabedoria. Afinal, se for algo simples, como o ressecamento da pele, ótimo, você descansa em paz. Mas se for algo mais grave, a detecção precoce pode salvar sua vida. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que descobriram doenças sérias por acaso? Um exame de rotina, uma consulta marcada sem pressa, um detalhe observado a tempo. A coceira persistente pode ser exatamente esse detalhe que separa o perigo da segurança. Lembre-se, seu corpo nunca fala à toa. Se ele insiste em repetir o mesmo aviso, é porque quer ser ouvido. E quando se trata de saúde, ignorar é abrir a porta para o risco. Por isso, da próxima vez que sentir aquela coceira que nunca vai embora, não passe apenas a mão. Passe um telefone, marque sua consulta, investigue. Porque a vida depois dos 60 vale cada cuidado redobrado. No próximo trecho, vamos falar sobre quais tipos de coceira merecem atenção máxima, onde elas costumam aparecer e como diferenciar um incômodo comum de um alerta sério. É aqui que você vai descobrir os sinais específicos que podem indicar algo mais profundo acontecendo no seu corpo. Agora que você já entendeu que uma coceira persistente pode ser um alerta sério, vamos aprofundar. A primeira pergunta que surge é: onde essa coceira aparece? Médicos afirmam que a localização pode ser uma pista valiosa. Por exemplo, coceiras constantes no braço ou nas pernas, sem causa aparente, podem estar ligadas a problemas circulatórios ou ao início de linfomas. Já coceiras localizadas no meio do tronco, especialmente se acompanhadas de pequenas manchas vermelhas, precisam ser investigadas com cuidado, pois podem indicar desde reações alérgicas graves até doenças sistêmicas. Outro ponto importante é o couro cabeludo. Muitas pessoas acreditam que coceira na cabeça é apenas caspa, mas em alguns casos, ela pode esconder alterações na pele, como lesões iniciais de câncer cutâneo. Observar pequenas feridas que não cicatrizam ou descamam no couro cabeludo é essencial. As palmas das mãos e solas dos pés também são áreas de atenção. Embora sejam menos comuns, coceiras nessas regiões podem estar ligadas a problemas no fígado e até a condições hematológicas. Se essas áreas ficarem constantemente irritadas, merece uma avaliação médica. Além da localização, outro fator determinante é o tempo de duração. Uma coceira que vai e volta em poucas horas geralmente não preocupa. Mas quando ela persiste por semanas ou até meses, sem melhora com hidratação ou medicamento simples, acende um sinal, vermelho. A intensidade também importa. Coceiras relacionadas a doenças sérias muitas vezes não aliviam com coçar. Pelo contrário, parecem se intensificar, deixando uma sensação de irritação que não passa. Esse é um detalhe que diferencia a coceira comum da coceira preocupante.
E quando a coceira vem acompanhada de outros sintomas? Esse é o alerta máximo. Febre sem motivo, emagrecimento inexplicável, suor noturno, manchas roxas na pele ou cansaço extremo são sinais que, somados à coceira persistente, podem indicar linfomas ou outros tipos de câncer no sangue. Outro exemplo, se a coceira vem acompanhada de pele amarelada, icterícia, pode ser um sinal de problemas graves no fígado ou vesícula. Aqui, a coceira não é apenas um incômodo, é um reflexo direto de substâncias tóxicas acumuladas no corpo. Muitas vezes, idosos se acostumam a conviver com sintomas. A coceira, o cansaço, a perda de apetite, tudo parece parte da idade. Mas o corpo não inventa sinais. Ele sempre tem um motivo para agir assim. Por isso, o olhar atento faz toda a diferença. Imagine a seguinte cena. Uma senhora percebe uma coceira constante no braço. Por semanas, aplica cremes hidratantes, muda o sabonete, troca as roupas de cama. Nada resolve. Quando finalmente procura o médico, descobre um carcinoma de pele em estágio inicial. Há tempo de tratar. Há tempo de evitar algo muito pior. Agora, outra cena. Um homem sente coceira generalizada, principalmente à noite. Ele ignora. Acredita que é alergia. Meses depois, descobre um linfoma já avançado. A diferença entre as duas histórias não está na coceira, mas na decisão de investigar. É por isso que a atenção ao detalhe salva vidas. Um sintoma simples, se levado a sério, pode mudar o destino. E quanto antes você age, maiores são as chances de tratamento eficaz e recuperação. Mas talvez você se pergunte: e se eu for ao médico e não for nada? A resposta é simples. Melhor sentir alívio por um diagnóstico tranquilo do que arrependimento por um silêncio ignorado. Os especialistas dizem: não há exagero em cuidar da saúde depois dos 60. Pelo contrário, é nessa fase que os sinais precisam ser observados com lupa. O corpo fala mais baixo, mas fala com clareza. Então, como diferenciar uma coceira comum de uma que merece investigação? Vamos recapitular alguns pontos essenciais. Se dura mais de 2 semanas, sem melhora. Se é localizada e sempre no mesmo ponto. Se vem acompanhada de manchas, feridas ou descamações. Se piora à noite ou em momentos de repouso. Se está associada a outros sintomas, como febre, suor noturno ou perda de peso. Se você identificou algum desses sinais, não hesite. Marque sua consulta. Um simples exame de sangue ou de pele pode revelar o que está por trás do incômodo. Vale lembrar que diagnosticar cedo não significa apenas sobreviver, mas viver melhor. Quanto antes se descobre, menores são os tratamentos, menos invasivos e com maiores chances de preservação da qualidade de vida. É curioso pensar que algo tão pequeno quanto uma coceira possa carregar tanto peso. Mas é justamente isso que torna a medicina fascinante. O corpo dá pistas sutis e cabe a nós decifrá-las. Então, na próxima vez que sentir uma coceira que insiste em voltar, pergunte a si mesmo: e se for mais do que parece? Essa simples pergunta pode ser a chave para salvar sua saúde. No próximo e último trecho deste roteiro, vamos falar sobre como você pode agir desde já para proteger sua pele, fortalecer seu corpo contra riscos e manter um olhar atento aos sinais do dia a dia. Porque cuidar da saúde não é apenas tratar doenças, é também prevenir que elas apareçam. Agora que você já entende os riscos de ignorar uma simples coceira, é hora de olhar para frente. O que pode ser feito para proteger sua pele e seu corpo? Afinal, a prevenção é sempre o melhor remédio. O primeiro passo é manter a hidratação da pele. À medida que envelhecemos, a pele perde elasticidade e umidade natural, ficando mais ressecada e suscetível a irritações. Beber bastante água e aplicar cremes hidratantes específicos para idosos
ajuda a reduzir coceiras comuns e evita confusão com sintomas mais sérios. Outro cuidado essencial é a escolha dos produtos de higiene. Sabonetes muito perfumados ou com agentes agressivos podem ressecar ainda mais a pele. Prefira versões neutras, suaves e hipoalergênicas, que protegem a barreira natural da pele. A alimentação também desempenha um papel decisivo. O consumo de frutas, vegetais e alimentos ricos em antioxidantes fortalece as células da pele e ajuda a evitar inflamações. Além disso, uma dieta equilibrada protege contra doenças que podem se manifestar com sintomas como coceira. Não podemos esquecer da exposição ao sol. A radiação solar acumulada ao longo da vida é um dos maiores fatores de risco para o câncer de pele. Isso não significa viver recluso, mas usar sempre protetor solar, chapéu e roupas leves de proteção. Até mesmo dentro de casa, se houver contato com luz solar direta, é importante cuidar. Outro ponto fundamental é manter consultas de rotina. Muitas vezes, o idoso só procura o médico quando há um sintoma intenso. Mas a prevenção passa pelo acompanhamento regular. Exames de sangue, check-up da pele e avaliações clínicas podem detectar sinais silenciosos muito antes de virarem um problema. Lembre-se, a coceira é apenas um sinal entre muitos. O corpo fala de várias formas. Um caroço que aparece, um cansaço fora do comum, um sangramento inesperado. Tudo merece atenção. A sabedoria está em não ignorar, mas ouvir e agir. Além da saúde física, existe também a saúde emocional. Coceiras persistentes podem gerar ansiedade, irritação e até insônia. E o contrário também é verdadeiro. Altos níveis de estresse e ansiedade podem provocar coceiras psicossomáticas. Por isso, cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. Um bom sono, caminhadas regulares, atividades de lazer e contato com amigos e familiares são pequenas atitudes que reduzem o estresse e fortalecem o sistema imunológico. Um corpo descansado e equilibrado responde melhor a qualquer desafio. Agora, imagine viver sua velhice sem medo, sem carregar a dúvida se aquele sintoma é apenas coisa da idade ou algo mais. Isso é possível quando você transforma a atenção aos detalhes em hábito diário. O medo de um diagnóstico pode paralisar muitas pessoas, mas a verdade é que o desconhecimento é muito mais perigoso que a verdade. A maioria dos cânceres de pele, por exemplo, quando descobertos cedo, tem índices altíssimos de cura. O mesmo vale para várias doenças hematológicas. É aqui que entra o conceito de esperança ativa. Não se trata de esperar que tudo dê certo, mas de agir para que dê. Observar sua pele, relatar sintomas, marcar consultas. Esses são atos de amor próprio que prolongam e melhoram a vida. Muitas pessoas ainda acreditam que envelhecer é sinônimo de sofrer, mas não precisa ser assim. Hoje, a medicina e a ciência oferecem cada vez mais recursos para manter o corpo saudável e a mente lúcida. E o primeiro passo começa com atenção a pequenos sinais, como essa simples coceira que pode ser um alerta. É por isso que médicos insistem: não negligencie mudanças repentinas na pele. O corpo é sábio, e cada detalhe pode ser uma mensagem clara de que algo precisa ser olhado. Imagine a tranquilidade de fazer um exame e confirmar que está tudo bem. Isso não tem preço. A paz de espírito de saber que você está cuidando de si mesmo, que está tomando atitudes que te mantêm forte e preparado para o amanhã. Mas se um diagnóstico inesperado surgir, a diferença entre descobrir cedo ou tarde é enorme. Descobrir cedo é ganhar tempo, ganhar opções de tratamento, ganhar esperança. Descobrir tarde é perder oportunidades. Então, não espere. Se você ou alguém próximo sente uma coceira persistente, estranha, que não passa, compartilhe essa informação. Incentive a busca por ajuda médica, porque muitas vezes
Uma vida é salva simplesmente por não ignorar o óbvio. No fundo, o que esse alerta nos ensina é que o cuidado diário com o corpo é uma forma de respeito à própria vida. Não é apenas sobre viver mais, mas viver melhor, com autonomia, dignidade e vitalidade. O corpo sempre fala, às vezes em voz baixa, como uma coceira, outras vezes em voz alta, como uma dor. O segredo é não esperar que ele grite para prestar atenção. Agora que você conhece esse alerta, a decisão está em suas mãos. Olhe para si, observe sua pele, preste atenção no que parece pequeno, porque em cada detalhe pode estar escondido o segredo de muitos anos a mais de vida com saúde.